Boa tarde a todos. Vamos voltar. Quem puder, vamos voltar já. Marcelo tem horário de voo, só pode ficar mais um pouquinho com a gente. Eu queria ouvir o Marcelo, a Ana, o pessoal da mesa, antes da gente desfazer, até porque a gente vai ter uma parte institucional ainda. Vamos voltar, por favor. Vamos definir algumas questões. Gente, eu vou começar com a questão do Fundo Especial de Campanhas. Ontem, na mesa da tarde, a gente estava discutindo a questão da irregistrabilidade e dos casos de candidatos que são inviáveis, né, já de pronto, que já tem uma, e insistem nessa candidatura, de forma até de má fé, né? Não estou falando sobre o caso específico do presidente da República, não. Estou falando sobre situações que a gente vivencia já há muito tempo, né? De candidatos que se lançam e criam mesmo uma situação. Acho que o Caetano até falou disso aqui, de um candidato que era totalmente inelegível e queria e registrou candidatura e tal. Quando a gente tem um procedimento, né, e permite, bem, mas a minha pergunta aqui é especificamente com relação ao financiamento, né? Nós estamos falando de recursos públicos. Eu acho que isso foi falado ontem à tarde e eu queria trazer esse assunto para essa mesa também, né? No caso desses indeferimentos de candidaturas, com o uso desses recursos públicos, maciçamente dos recursos do fundão, chamado fundão, né? Vocês veem alguma forma de responsabilização ou devolução pelos partidos, pelo candidato? Mas a minha pergunta é, o partido recebe o recurso e encaminha para um candidato, e destina para a candidatura de um candidato que seja, evidentemente, ou que se comprove a má-fé, que a candidatura não tinha viabilidade alguma jurídica, né? Alguém consegue vislumbrar, ou eu estou viajando, né? Alguém consegue vislumbrar alguma forma de responsabilização desse candidato ou do partido em razão do uso de recursos públicos nessa candidatura fadada ao insucesso? Eu super. Então, eu ia na jugular do partido. Então, eu não estou soltando. Não. Né? Eu, na verdade, eu não falei isso porque eu achei que eu ia falar bobagem também. Mas está aqui, ó. Haverá devolução do dinheiro pelo partido ou candidato quando ele for cassado? A questão é bem complexa, mas eu ainda tenho outras perguntas. Eu vou seguir aqui e depois vocês opinam. Bom, eu tenho esse primeiro ponto. E a segunda questão. A gente vê constantemente, e é um acréscimo a esse primeiro ponto. A gente vê em muitas campanhas as chamadas candidaturas laranjas, não é a de mulher. É a candidatura daquela pessoa que é usada politicamente por um dos candidatos para atacar o seu adversário, né? E aí, então, ele está numa campanha política, ele está num partido político, ele recebe esses recursos e a sua campanha também não tem viabilidade nenhuma e ela é feita exclusivamente para atingir, para atacar, para tirar o voto daquele segundo candidato. Peraí, como é que é? Não, assim, eu ouvi bem. Existe uma gravação assinada do contrato nesse tipo de falar? Bom, eu estou imaginando tudo. Qualquer tipo de prova que eu conseguir... candidato, não. Digamos que eu consiga comprovar que aquele candidato foi... Gente, né, a gente tem que polemizar, não é? Então, eu estou aqui para isso. Então, a gente consegue uma prova. Ora, a gente já conseguiu prova em Porto Velho, de um complô do presidente da Câmara para caçar governador e vice, gravado, não foi isso? Sim. Então, é possível a gente conseguir todo tipo de prova. Imaginemos que a gente consiga uma prova de que a candidatura era laranja. O Piauí também costuma ter bastante lead case. Mas, se isso ficar comprovado, então, eu vou na jugular e busco também a devolução desses recursos públicos utilizados indevidamente
porque a gente está falando de uma forma nova de financiamento de campanhas, né? E ela é eminentemente pública. Então, a gente tem que ter uma responsabilidade maior, né, no uso desses recursos nas campanhas eleitorais. Então, são 2 pontos com relação ao fundo. Mas eu tenho mais perguntas, eu vou lançar todas elas aqui agora. Uma outra questão é relativa à prestação de contas, né? Em se tratando de fundo especial de campanhas também, o prazo para o julgamento das prestações de contas continua muito exíguo. Não vai dar tempo, a gente não vai dar conta de julgar tudo, de avaliar com o rigor necessário a aplicação desses recursos, né? Então, eu queria também propor que a academia tenha um encaminhamento daqui em relação a firmar a posição de trabalho para que a gente consiga alterar esse prazo de julgamento de prestação de contas e a gente possa, independente da diplomação e da posse, que a gente possa continuar apreciando essas contas. Eu acho que essa é uma proposta até do Gilmar Mendes, se eu não estou enganada. Não. Isso. Não, mudança legislativa. Não. Mudança legislativa. É que a gente apoie, que a gente encampe uma proposta de reforma, de alteração legislativa, para que, não para agora, não para essa eleição, porque a lei já está assim agora. De passado, isso já fique como encaminhamento do ciclo, que a gente propõe a alteração legislativa para que a prestação de contas ela não precise ser julgada até o prazo da diplomação. São 3 dias hoje. Eram 8 dias, agora são 3 dias. Eu acho que a gente precisa ter um prazo maior para avaliar, em especial por conta do montante de recursos públicos envolvidos. Então, para mim, essa é uma proposta necessária. Né? Por último, e aí também a gente vai ter que estender o prazo para o ajuizamento das representações do 30A. Né? Uma coisa vai ter que acompanhar a outra. Então, está aí a proposta de encaminhamento para a gente discutir aqui. E, por fim, eu não sei se esse assunto já passou por vocês e se alguém já se manifestou sobre ele. Em 2015, nós tivemos a alteração da lei dos partidos políticos em relação às condenações dos partidos em decorrência da desaprovação de contas. Né? Excluiu-se a suspensão do repasse do fundo partidário. Isso é a nova redação do 37 da Lei dos Partidos Políticos. Mas tem na Lei Geral das Eleições um dispositivo ainda de 2009 que segue prevendo a sanção de suspensão do fundo partidário. Alguém já tinha se deparado com isso? Eu estou querendo lembrar aqui o dispositivo. Eu vi, porque eu estou com um processo em pauta, né? E eu ia usar o novo disposto no artigo 37, que diz que a desaprovação das contas do partido implicará exclusivamente a sanção de devolução da importância apontada como irregular, acrescida de multa de até 20%. Né? E tem também o parágrafo 5º do 30, que a desaprovação da prestação de contas do partido não ensejará sanção alguma que o impeça de participar do pleito eleitoral. Isso é lei dos partidos políticos. Mas, na 9.504, lá no capítulo de prestação de contas, não foi alterada a redação da Lei 12.034, de 2009, e segue a sanção de suspensão das cotas do fundo partidário. Então, como interpretar essas 2 regras, que, ao meu ver, estão conflitantes? Né? Não houve revogação, claro, porque uma é na Lei dos Partidos Políticos, o outro é na Lei das Eleições. E aí, uma interpretação que eu vejo possível, mas que eu também tenho argumentos para refutá-la, é de que o dispositivo da Lei das Eleições trata das contas de campanha e o dispositivo
da Lei dos Partidos Políticos diz respeito às contas anuais, né? Mas eu também, e eu vou pedir que vocês aprofundem essa análise, mas eu também verifiquei que não tem essa possibilidade, porque quando a Lei das Eleições falou da prestação de contas, quando a Lei dos Partidos Políticos fala em prestação de contas anual, ela fala em outro dispositivo. E no artigo 37, ela não faz essa distinção. Ela simplesmente coloca que não trará a rejeição das contas do partido, não trará, trará exclusivamente a devolução do valor irregular com uma multa de 20%. Eu vou localizar enquanto vocês vão discutindo, aí eu vou já achar esse dispositivo. Microfone. Quem escreveu sobre isso, no livro organizado pelo Valber e pelo André, foi a Hobbes. Ela tem um artigo sobre esse assunto. E eu também escrevi uma coisinha ou outra, mas acho que um artigo que responde boa parte dessas questões é o artigo da Hobbes, no livro do Valber e do André Ramos Tavares. O azul. Isso, comentários. Isso, azul e amarelo. Eu não me lembro exatamente nem do que eu mesmo escrevi. Quanto mais respondendo. Eu estou deixando a referência bibliográfica. Bel, você quer complementar ou você quer, eles vão respondendo e você depois complementa a sua... Então tá. Eu vou, Ana, só pedir, porque eu vou ter que pedir imensas desculpas. É o seguinte, eu só acho o seguinte, eu concordo com a Ana quando falo o seguinte, para mim, prestação de contas ela tem que ser do jeito que ela sempre foi. É uma análise contábil para verificar se as entradas e as saídas estão batendo direitinho, se não tem nada de fonte vedada, etc. A discussão quanto a desvio de finalidade, outras coisas mais complexas em relação a gás, a gente tem o 30A, tá certo? E a discussão mais complexa, eventualmente, de uma candidatura totalmente inelegível, que você insistiu, ou de um candidato laranja, etc., você tem a seara da ação de improbidade. Então eu vejo o seguinte, no momento que a gente traz o fundo agora público, financiamento público, Ana tem toda a razão. Você traz o direito administrativo para dentro do assunto, agora, na sua seara própria. A gente começar a tratar prestação de contas e tornar aquela análise todo um caráter jurisdicional, investigativo, como é a característico das ações de investigação judicial eleitoral, sem dúvida, eu acho uma forçação de barra, porque ninguém está preparado para isso. Não está preparado o tribunal, não está preparado os partidos, os candidatos, e eu acho que também é fora da sua própria competência. Ali é analisar o aspecto contábil. Quando você vai fechar um balanço de uma empresa, você tem que ver se as entradas e as saídas estão corretas, estão nas rubricas devidamente identificadas, se está dentro dos limites, etc. Pronto, cumprido isso, aprova. Agora, alguém já viu uma decisão de aprovação de contas de campanha ser um impeditivo para análise de uma ação de investigação judicial pelo 30A? Faz coisa julgada? É óbvio que não faz. Então, não vejo problema nenhum de você deixar do jeito que está. Cada um na sua seara devidamente adequada, vai fazer a análise tranquilamente, diploma o cara e aí discute na AGE. Posso só complementar? Faz um concurso para presidente logo. Eu, devido ao mito do concurso, eu acho que tem que ter feito um concurso para presidente. Acabou, entendeu? Mito do concurso. Eu discordo um pouquinho do que foi colocado, porque pelo seguinte... Vou tirar a foto nossa aqui. Falando assim. O Marcelo falando, vai. Eu fico olhando para você com cara de que eu estou
realmente preocupado, né? Interessado, né? Não, faça assim, todo mundo dando risada, falando que eu fiz aquela piada fantástica, né? Já foi, já, João? Pronto. Eu posso falar antes? Fazendo um contraponto aqui, eu sou absolutamente contrário a essa responsabilização por suposta improbidade administrativa ou qualquer coisa que se valha a respeito da insistência de um partido em lançar um candidato. Por quê? Se eu parto da premissa que o partido é pessoa jurídica de direito privado, o partido tem as suas decisões no âmbito privado. E se ele decide insistir numa candidatura que supostamente é impraticável ou que é chapadamente irregistrável, como diz o ministro Fux, eu estou simplesmente interferindo, ao meu ver, na liberdade do partido. Pode fazer parte da própria estratégia partidária levar aquela candidatura até determinado momento e fazer uma substituição futura. Mas isso não vem só se tratar da candidatura, suposta candidatura do Lula, a meu ver. Eu acredito, e eu sempre falo isso, eu tenho medo do guarda da esquina, não tenho medo da decisão do STF. Como é que isso vai ser feito na zona eleitoral? Então, quer dizer que aquele candidato irregistrável lá da zona eleitoral, que teve uma conta rejeitada e que alguém já supõe que esse cara está inelegível, ele vai ter problemas? A presunção de inelegibilidade, antes do registro, antes de se processado a ação de impugnação de registro de candidatura, antes do recurso ser julgado, antes do recurso especial ser julgado, isso me parece muito complicado, por isso que eu sou completamente contra essa ideia. É dinheiro público? Sim, é dinheiro público colocado por meio do fundo partidário e por meio do fundo de campanha eleitoral. Só que destinado a finalidades de pessoa jurídica de direito privado, que é o partido político. Se o partido político ainda detém a liberdade de escolha em convenção de quem são seus candidatos, me parece estranho responsabilizar o partido político por suas próprias escolhas, a menos que a gente comece numa seara de pessoas jurídicas de direito público, em que o Estado pode dizer, você pode ser candidato ou não pode ser candidato. Não preciso muito falar, desculpa. Ó, é o seguinte, gente, o paradigma é outro. Vai ter responsabilização de partido, sim, porque eles não podem ter dinheiro público sem nenhum controle e responsabilidade. E eu vou dizer mais. Calma. Oi, Vlad. Tudo bom? Aê! Olha só. Gente, e aqui quem está falando é a professora Ana Cláudia Santana, que acredita numa depuração dos partidos políticos. Em primeiro lugar, os partidos políticos não estão num patamar tão imaculado assim a ponto de não sofrerem nenhum controle. Eles não cumprem a lei de acesso à informação, eles não cumprem a lei anticorrupção, que é incidente sobre eles. Sim, eles se apoiam nessa autonomia partidária de modo a blindar o partido político e, a partir do momento que eu tenho um ente dentro de uma democracia que recebe dinheiro público, que está trabalhando em funções muito importantes para essa democracia, eu não estou mais falando de um direito privado puro. Eu estou falando de uma pessoa, de uma associação, de uma pessoa jurídica de direito privado com funções públicas. E, a partir disso, com o erário envolvido, sim, eu tenho plena autorização de controle externo de partidos. E esse controle vai vir, querendo nós ou não, tá? Em segundo lugar, o partido, sim, é responsável pela escolha de seus candidatos. E se ele utiliza recurso público de dotação orçamentária para esse fim, apoiado em candidaturas notoriamente irregistráveis, como é o caso aqui que a gente está falando, infelizmente ele vai ter que ser responsabilizado pela má escolha que fez. Não se trata de ser uma liberdade total, se trata de ser uma liberdade com responsabilidade. E isso já deveria estar acontecendo desde a lei da ficha limpa, porque é inacreditável que o candidato seja penalizado, o sufrágio seja jogado no lixo e o partido bonitão nada sofra, continuando lançando um monte de candidato ficha suja e aí sequestrando o sufrágio popular em nome dessa candidatura notoriamente impraticável, tá? Então, isso por um lado. Gente, já deu a hora dos partidos serem blindados.
E sério, e aqui eu vou tratar de tudo que eu falei hoje de manhã, porque eu até tenho uma proposta para isso. Posso? Entende? Caetano. Eu também, eu me caçaram a palavra. Que você viu, eu falei mal dos partidos? Não, mas é porque assim, gente, é um tema que é muito apaixonante para mim, porque eu quero salvar os partidos políticos. Gente, a democracia está estragada por causa do comportamento partidário nas casas legislativas. E não é possível que ninguém veja que o partido é terminantemente responsável pela crise política que assola esse país. Não é possível. Sinto muito, gente, mas eu sou muito idealista nesse ponto e eu não vou deixar passar que os partidos gastem dinheiro público de maneira irresponsável sem sofrer nenhuma sanção. Já basta a prestação de conta ser um faz de conta, que é para inglês ver, e aqui todo mundo fica batendo. Porque e esse dispositivo aí que a gente está falando, a gente está tão preocupado com essa autoburocracia da prestação de contas, para quê? Para no final não dar em nada. O partido político precisa de uma depuração. E se tem uma coisa boa que veio do financiamento público, é essa depuração por dentro. E isso vai vir, gente, à força ou por vontade dos partidos. Tá? Desculpa aí a incisividade. Qual que é o número da candidatura, hein? Não é? Tá. Votem em mim. Foi respondida as outras perguntas da Georgia? Não, porque ela procurou o dispositivo. Ela está procurando. Microfone. Para o Magno, ele diz o seguinte: 25 da Lei das Eleições. O partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e aplicação de recursos fixadas nesta lei perderá o direito ao recebimento da cota do fundo partidário do ano seguinte, sem prejuízo de responderem os candidatos beneficiados por abuso de poder econômico. A sanção de suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário por desaprovação total ou parcial da prestação de contas do candidato deverá ser aplicada de forma proporcional e razoável pelo período de 1 mês a 12 meses, ou por meio de desconto do valor a ser repassado na importância apontada como irregular, não podendo ser aplicada a sanção de suspensão, caso a prestação de contas não seja julgada pelo juiz ou tribunal competente após 5 anos de sua apresentação. Então, o próprio texto é confuso, porque ele fala desaprovação total ou parcial da prestação de contas do candidato, mas está falando de fundo partidário. Samba doidão, né? Porque os regimes já se misturaram. Pois é, mas aí você vai para a lei dos partidos políticos, que foi alterada recentemente, em 2015, ou seja, posteriormente a essa redação, que é de 2009, e ela diz que a única sanção que o partido pode ter por desaprovação de contas é a devolução do valor tido por irregular com a multa de 20%, de até 20%. Então, como é que a gente fica nessa divergência? Por favor. Por isso que é importante, eu volto a convocar todas as pessoas da Bradep. Vamos opinar sobre os projetos de lei da transparência internacional. Várias propostas ali são importantes para a melhora do sistema eleitoral. Não o sistema eleitoral de votação, mas a legislação eleitoral. Então, eu convoco todos os que estão nos GTs, por favor, opinem, colaborem. Ontem foi o Caetano, o João também já fez. Precisamos dar essas propostas para a transparência internacional para fazer mesmo essa influência, tá? Obrigada. Tá. Eu creio que, nesse caso, Georgia, eu acho que, nesse caso, a lei especial prevalece em relação à eventual lei geral. Aqui a gente está falando da prestação de contas do partido nas eleições, portanto, e são prestações de contas diferenciadas. Tem a prestação de contas eleitoral e a prestação de conta anual do partido. Então, aquilo que diz respeito ao 90 e 96 são as prestações de contas anuais do partido político. Essas mudou a regra de penalização. Como não há alteração na legislação da prestação de contas eleitoral do partido político, eu acho que, gostemos ou não, ela segue valendo.
Assim, eu tenho várias dúvidas. Se eu fosse falar delas, não ia sair daqui, né? Então, eu vou ficar no privado mais para frente, né? Quando elas estiverem consolidadas, conversando com a minha amiga Ana Cláudia, porque eu posso. Mas 2 coisas que você falou aqui ainda não tinham sido objeto de preocupação específica minha. Uma era a questão da solvência que você falou aí dessas empresas, né? Como você é uma pessoa visionária, eu queria que você dissesse aqui para a gente o que é que você acha que vai acontecer, né, nessa realidade, já que a maioria das empresas não vai conseguir, nesse modelo que foi colocado pela resolução, responder a essa burocracia, inclusive as regras de Banco Central e tudo. O que você acha que vai acontecer? Que isso vai inviabilizar o financiamento nesse formato, né, para essa eleição? Porque, se você que já está estudando isso, vislumbrar isso, já é o caso da gente exato. Né? Se for o caso, né, para mim, vou recomendar, né, para ser mais prática. Isso era uma coisa. E a outra é o seguinte. Tudo bem que funcione, que sejam 2 ou 3 empresas que consigam ter expertise, consigam responder à burocracia e tal, certo? Essa formatação da questão do site, que, inclusive, a Ana Márcia foi muito feliz nas 2 coisas que ela disse, que uma foi em relação à responsabilidade do doador, para ficar clara. Podia também botar lá em letrinhas bem pequenininhas, né? Porque se ficar mostrando para o doador que realmente não é uma boa doar, ninguém vai doar mesmo. Eu já estou com uma séria dificuldade de achar que alguém vai doar. Certo? Mas digamos que funcione, o sistema tenha 2 ou 3 empresas que se encaixem. Certo? Essas empresas, elas... Está definido responsabilidade para elas, porque eu não vislumbrei. Certo? E aí, como é que se resolve? Quando terminar isso? Porque a gente tem uma questão aqui séria na prestação de contas. Eu concordo com o que o Marcelo disse, que eu queria muito que as prestações de contas voltassem a ser o que eram. Porque podem piscar, porque vai ser uma revelação agora. Estou fazendo eleição há 16 anos. Certo? Então, o que acontece? Antigamente, como é que a prestação de contas era feita? Você fazia a campanha, no final da campanha você se reunia para fazer a prestação de contas. Dava tudo certo. Claro, mas agora ninguém faz mais isso. Mas a pretexto de ir modificando e dando transparência nessa prestação de contas, o que foi que a gente foi fazendo? Foi burocratizando de tal forma que todo tipo de coisa agora é objeto de questionamento e investigação, trazendo para a realidade da prestação de contas um monte de coisa que a legislação prevista para ela não responde. Se a gente tivesse segurança de que vai ser aplicado é só a legislação que está aí, tudo bem. Mas desde 2006, quando o último formato da resolução da prestação de contas, que foi logo após a questão de mensalão e tudo, quando começou a explodir a questão das doações não contabilizadas, já era setembro, a eleição fluindo, já era setembro, quando teve a última versão da resolução para regular a prestação de contas de uma campanha em curso. O que foi que muita gente fez? Começou a reabrir prestação de contas lá de trás. Porque muitas doações que passaram a ser questionadas nessas investigações tinham acontecido em eleições anteriores. Então, a gente está falando aqui de uma coisa que a gente nem sabe que legislação vai ter mais para frente. Se é para ser um caminho de segurança que a gente procura, e na prestação de contas eu até acho que dá, né? Então, a gente vai ter que eliminar aí algumas formas de doação mesmo. E talvez o financiamento, que tanto se pensou que ia ser uma coisa boa, esse financiamento coletivo, ainda não seja para nós. Era isso. Eu discordo. Eu discordo muito, gente, porque, assim, eu não acho que tenha tão pouca empresa que cumpre os requisitos. Eu acredito que, inclusive, como elas já estavam atuando antes, muitas delas já têm a expertise. Então, eu quero acreditar que é uma via ainda bastante plausível de arrecadação de recursos. É óbvio que eu não tenho como saber exatamente se isso vai funcionar na prática, mas eu faria um voto de confiança nessas eleições e contrataria o serviço para ver o que dá. E, se não funcionar, na próxima eu não contrato, né? Por outro lado, na questão da prestação de contas, eu
também não concordo, nem com o Marcelo e nem com o que foi posto, que a prestação de contas tenha que ser formal. Pelo contrário, é uma frustração para mim, como acadêmica, pensar que é um faz de contas o controle financeiro das campanhas e dos partidos. E isso, sim, deveria passar por um controle material, inclusive de verificação de veracidade de notas fiscais, contratos de prestação de serviço, etc. Eu tenho 1 milhão de barreiras para isso. Primeiro, a alta burocracia desnecessária do modelo de prestação de contas eleito. Portanto, a gente fica gastando muito tempo com coisas que não são o cerne da questão. Né? Então, ao invés da gente efetivamente fiscalizar algum tipo de malversação de capitais, esse tipo de coisa, não, a gente fica ali contando moeda para ver quais foram os 15 centavos que faltou para fechar a conta XYZ. Então, isso eu acho que é uma perda de tempo bastante importante. Por outro lado, também acho que a falta de sanções diretamente do procedimento de prestação de contas enfraquece todo o sistema. Por quê? Porque é muito mais importante para o candidato ter uma conta aprovada para ele dizer que ele teve conta aprovada, mas não que, efetivamente, ele queira seguir a legislação eleitoral. Não, tanto é que a praxe é a aprovação com ressalvas. Né? Então, acabou ficando mais uma coisa para ele fazer uma propaganda, dizendo, não, eu tenho lá uma prestação de contas bacana e tal, eu sou transparente, e está tudo ok. E eu também não concordo que o sistema de prestação de contas é transparente. Ele não é transparente. Ele não é transparente. Tem que ser muito especialista, tem que ser muito especialista para entender uma prestação de contas. Né? E, assim, transparência, gente, é ter dados abertos e legíveis para toda a população. Gente, nem a gente acha direito um dado específico dentro das prestações de contas. Quem dirá um brasileiro médio que talvez queira olhar alguma coisa assim para decidir o seu voto. E também que sempre sai depois. Com relação... Você tem que declarar em 72 horas todo o dinheiro que você arrecada, tudo. Vai ser mais online agora. Pois é, mas em 2016 era mais ou menos uma letra morta isso daí. Porque a gente eu participei de um evento lá em Porto Alegre, já tinha, sei lá, 2 semanas de campanha, não tinha nada na prestação de contas dos candidatos. Essa de 72 não tinha nada. Então, né? É uma campanha franciscana, claro que sim, porque não se gasta dinheiro em campanha, né? Por isso que a prestação de contas está zerada. Sabe, então, eu acho que também, infelizmente, o nosso sistema de prestação de contas ele foi montado para não funcionar, porque a gente não tem recursos humanos e agora, com o teto, não vai ter contratação de servidores, né? Então, já era qualquer melhoria nesse sentido. Infelizmente, ainda há uma cultura de que a prestação de contas pode passar, né, da forma que for. Também acho que a alta burocratização da prestação de contas inibe a transparência real, porque, afinal de contas, o candidato vai declarar por quê, se ele vai acabar numa malha fina, eventualmente, e tal. Então, a lei desincentiva ele a cumprir, a cumprir ela mesma. Né? Então, é uma retroalimentação de ilegalidade, por assim dizer. E é isso, gente. Eu acho que, infelizmente, a prestação de contas da forma que está não dá. Acho, sim, que tem que ter mais prazo, e não é uma demanda nova, isso é uma demanda velha, e a gente lutou por isso. E digo mais, tem um detalhe que a gente mandou para a resolução, para a audiência pública de resolução, que não foi sanada pelo TSE, que é com relação à presença do contador em prestação de conta simplificada. E isso é uma queda de braço. Por quê? Porque o Conselho Federal de Contabilidade, que entrou de peito aberto no TSE de novo para obrigar a prestação de conta simplificada a ter o contador notoriamente, eu entendo que não precisa, porque não está nos documentos necessários ali com base na resolução. Só que tem contador que, nossa, que bate o pé, e servidor pedindo contador, mesmo que não esteja na norma. Exatamente. Mas eu recomendaria o contador. Eu acho certo que tenha um contador na campanha. Porque, senão, gente, é mais do mesmo. Né? Então... Até para orientar a prestação de conta simplificada também, né? Porque... Claro, com certeza, é necessário. Bom, eu vou voltar ao assunto aqui que a gente estava discutindo com o Luiz Magno, porque eu não me dei por vencida e fui ver todos os dispositivos aqui da lei dos partidos políticos, né? E lá coloca, no título 3, das finanças e contabilidade dos partidos, capítulo 1, da prestação de contas. No 32, ele fala especificamente sobre a prestação de contas anual. O 33 segue dizendo o que é que os balanços devem conter. E o 34 fala
que a Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a prestação de contas do partido e das despesas de campanha eleitoral, devendo atestar se elas refletem adequadamente a real movimentação financeira, os dispêndios e recursos aplicados nas campanhas eleitorais, exigindo a observação das seguintes normas. E ele diz o que deve ser verificado quando dá a prestação de contas de campanhas eleitorais, né? E segue falando sobre isso até chegar ao 37, quando ele não faz distinção no texto do caput em relação a que prestação de contas. Ele engloba, ao meu ver, as duas. A desaprovação das contas do partido implicará exclusivamente a sanção de devolução da importância apontada como irregular, acrescida de multa de até 20%. Então, e essa redação é 2015. E a redação da Lei 9.504 é de 2009. Né? Então, assim, eu acho que não dá para a gente afastar a redação nova, com base no texto da lei específica, se na lei dos partidos políticos também se trata de prestação de contas de campanha dos partidos políticos. Então, nós temos duas normas que versam sobre o mesmo assunto de forma diferente. E especificamente sobre o mesmo assunto, que é prestação de contas de campanha. Uma mais nova e outra anterior. Então, estou só reforçando a... Aí eu faria uma interpretação teleológica do dispositivo, porque o interesse do legislador, nesse momento, isso está colocado, inclusive, foi amplamente difundido, porque se trata de uma emenda do deputado Rodrigo Maia. Esse dispositivo legal foi uma emenda proposta pelo deputado Rodrigo Maia e pelo deputado... Não, que foi candidato pelo PRP de São Paulo, o Russomano. Foi uma proposta pelos dois, essa modificação. E, em entrevista, eu tenho isso arquivado lá no escritório, eles disseram... para que o partido tenha mais força e não fique sujeito a, não acontecendo mais o financiamento empresarial, correr o risco de, por questões de uma reprovação de contas, ficar sem recursos. Então, foi e o 37, exatamente esse o objetivo do legislador. O 37 que nós estamos falando, que foi alterado em 2015, ele afastou a regra anterior, que dizia que a falta de prestação de contas ou a sua desaprovação implicaria a suspensão de novas cotas do fundo partidário. Então, a lei nova de 2015 veio justamente para afrouxar o sistema. Não, justamente para afastar essa sanção. Para afastar essa sanção da agremiação. Para deixar menos contundente. Eu não vou por aí, porque não é essa a minha tese. Para deixar menos contundente. O Luiz Carlos Gonçalves ele fala a mesma coisa. Ele é crítico a esse dispositivo, mas, inclusive, no congresso de vocês, ele falou exatamente sobre isso. No congresso em Curitiba, há 2 anos, né? A fala dele foi essa, que a reforma, quando colocada, ela tinha o propósito de evitar que o partido fosse para a eleição com cota do fundo partidário suspensa ou, de alguma forma, diminuída em sua totalidade. Então, creio que essa é a interpretação. Embora, mais um erro aí do legislador de não ter revogado no 9.504, porque aí tem um conflito direto entre normas. Ao meu ver, sim, também. Mas a gente resolve por essa interpretação teleológica, da vontade do legislador. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Não, é isso, pode passar. Ô, Caetano, obrigada, Caetano, pela... Eu conto uma história na Câmara, isso daí é real. Quando eu era assessor na Câmara, em determinado momento estavam fazendo um artigo de lei, uma lei sobre norma penal. E foi para votação, o presidente de um partido falou, eu não voto essa lei. Daí eu falei, deputado, mas por que o senhor não vota essa lei? Eu não voto porque vai pegar a minha tia. É verdade, isso é real. Vai pegar a minha tia, como é que eu vou voltar para minha casa e vou falar para minha tia que eu aprovei esse negócio? E eu fiz todo o malabarismo possível, falando, não, mas a norma penal não vai abranger, que não há retroatividade, isso está expresso
no texto da Constituição, isso está expresso na legislação penal, no Código Penal, o senhor fique tranquilo. Ele falou, eu não voto. E só votou a hora que realmente nós abrimos o notebook na frente dele e colocamos que a lei não atingiria fatos pretéritos, ou seja, não retroagiria. Isso está na lei penal. Daí você chega na livraria, vai lá na Saraiva, encontram uma doutrina, e daí o cara escreve, o legislador foi redundante ao reafirmar o princípio da retroatividade da lei penal. O doutrinador não sabe nada, ele não sabia que aquela reafirmação foi fundamental para a aprovação da lei. Então, eu acho que se trata mais ou menos desse negócio. Tem que ver o que o legislador realmente pensou no momento da lavratura dessa norma jurídica. Não era bem aquilo que ele queria. Daí, porque, a princípios... Tá. Eu só quero fazer uma observação ali sobre os comentários da Ana, com relação aos partidos estarem blindados, tá? Porque eu discordo um pouco disso. Eu acho que os partidos não estão blindados, o que não significa que os órgãos nacionais diretivos, onde tem um poder de fato, não consigam fazer malabarismos incríveis, às vezes alterando a legislação a seu favor. Agora está se falando numa possível, inclusive, numa possível perdão das dívidas. Se fala os partidos... bom, tem o Refis, as possibilidades de parcelamento, que às vezes assustam um pouco. Então, os partidos a nível nacional conseguem. Mas, lidando numa realidade mais local, acho que os partidos não só não estão blindados, como o controle sobre os partidos tem sido extremamente rígidos. Viu, Ana? Isso eu queria te dizer. Os controles estão sendo extremamente rígidos a nível local. E é muito comum os partidos serem glosados das mais diversas formas, por dúvidas mínimas em notas, em receita. Então, está tendo muita rigidez. Eu não vejo essa blindagem que tu percebe, né? Até porque é um ritmo célere da prestação de contas. Então, eu só queria fazer essa observação. Ao nível local, eu vejo muita rigidez. Mas, eu pedi a palavra, na verdade, não foi para falar isso, mas é que eu tinha que também não poder deixar tão em branco. Tem que pensar neles. Eu estou preocupado sobre as regras de distribuição do fundo especial, tá? Então, eu só quero trocar uma ideia com a turma aí sobre alguns requisitos que eu acho que todos os partidos vão ter que abordar. Acho que todos os partidos vão ter que pensar em alguns critérios de distribuição. Por exemplo, todos os partidos vão ter que distribuir o dinheiro para todas as unidades da federação. Não sei. Eu não imagino que algum partido possa negar recurso eleitoral para algum órgão estadual. Eu estou pensando alto, que eu acho que, se isso acontecer, vai haver uma interferência do judiciário de alguma forma. Acho que o partido vai ter que estabelecer alguma norma de distribuição de valores para todas as campanhas, todos os cargos em disputa, e até, eventualmente, para todas as campanhas. Porque, se o partido escolher um candidato, se o partido disser que quer que o Pedro concorra a deputado estadual, vai ter que ter uma norma mínima de distribuição de valores para chegar, inclusive, no Pedro. Acho que isso vai ter que estar nos critérios desenvolvidos pelo partido. Mas daí, se não tiver, a Justiça Eleitoral pode indeferir a resolução feita? Acho que vai se intrometer de alguma forma. Até porque é o seguinte... A autonomia partidária coloca onde? Vamos lá, a autonomia que estabelece os critérios. Porque os critérios... Eu posso privilegiar uma eleição em detrimento de outra, mas eu não posso ignorar um candidato que eu escolhi, já que o financiamento é público. Eu acho que os partidos não vão conseguir fazer isso. Nós temos também o parágrafo 2º do 16D, que estabelece a possibilidade do candidato por requerer a sua parcela... Por escrito. Requerer por escrito, né? Então, o candidato vai requerer e o partido vai dizer, me desculpa, tu não está previsto. Não está previsto, tu não estás contemplado na minha resolução. Acho que aqui nós vamos ter um nozinho. Por isso que eu acho que o partido vai ter que estabelecer, porque senão esse candidato vai se sentir desrespeitado no parágrafo 2º e vai recorrer para representação do 96.
dentro da Justiça Eleitoral. Ó, eu pedi conforme o parágrafo 2º, não recebi nada, o partido esqueceu de mim, e acho que a Justiça Eleitoral vai dizer o seguinte, ó, tu não poderia ter sido esquecido. Então, acho que os partidos vão ter que pensar em dividir nas unidades federadas, nos diferentes cargos, e em todas as campanhas, nem que sejam simbólicos. O valor mínimo de R$1.000 para cada deputado estadual. Contemplou, contemplou. Eu acho isso. Achou, porque a gente está no achômetro aqui, né? Eu concordo plenamente, Eu também quero que aconteça isso também. Né? Do ponto de vista pragmático, talvez o caminho não seja exatamente esse. Né? O partido vai favorecer principalmente as candidaturas federais, porque é de onde sai a bufunfa. Agora, e as viáveis. Agora, obviamente, sob o risco de alta litigância dessa resolução, eu, por prevenção, eu orientaria o partido político a, pelo menos, atender os pedidos por escrito, que vai vir todos, né, na verdade. Mas, pelo menos, atender um pouquinho para deixar todo mundo mais apaziguado. Porque o candidato que não receber absolutamente nada e tiver com os nervos meio à flor da pele, ele vai entrar com essa demanda na Justiça Eleitoral, e eu não tenho dúvidas que, chamada Justiça Eleitoral, ela está muito propensa a efetivamente se meter na questão. Então, eu estou com você. Mas eu não sei se isso vai vir tão naturalmente por parte dos partidos. Ah, bom, né? A minha preocupação é, vamos supor que a gente tenha uma alta litigância dessa resolução. Nós temos 35 resoluções de partidos, né? Nós temos 35 partidos. E a gente vai ter várias impugnações, né? E isso em tese. A gente podemos ter várias resoluções, impugnações dessas resoluções. E quando que é o termo para apresentar essa impugnação? E detalhe, até quando a Justiça Eleitoral vai se pronunciar na questão? Porque é dinheiro, gente, é dinheiro para a campanha, e a campanha é curta. Então, a Justiça Eleitoral, talvez, ela seja compelida a tomar uma decisão muito rápido, ou não vai decidir nada, nem vai se meter, e o povo que se vire. Também tem isso. Né? Então, mas é uma questão de tempo mesmo, porque o tempo corre, a campanha é curta, e o dinheiro precisa ir para as campanhas. E nessa parte mais de procedimento, impugnação, etc., aí sim eu vejo mais problema. E talvez aí pode vir aí uma decisão bem fidelidade partidária. Vamos fazer o procedimento aqui entre nós. Né? Daí não vai nem passar pelo Congresso, vamos desenhar lá um procedimento, beleza. Primeiro, falar aqui da responsabilidade com relação às empresas. Eu acredito que o TSE, ao exigir que seja feito cadastro, ele deve, no mínimo, ter a preocupação com relação ao tamanho e à capacidade de cada empresa, senão não haveria necessidade do registro no TSE. Então, se o TSE se furtar dessa responsabilidade, aí dá licença, porque acredito que deve partir dele. Ele está exigindo o cadastro, senão não seria necessário. Para dar entrada. Ele não tem lá dizendo o que eles vão exigir. Não, em tese eu concordo. Verificar se a empresa está lá com relação a recibo, se vai estar ligado ao site da Receita, se vai fazer isso. Eu acho que não é só esse tipo de preocupação que o TSE deve ter. Gente, eu acho que serão requisitos formais, e cumpridos os requisitos formais, está dentro do jogo. Eu acredito que a Justiça Eleitoral não vai se meter na questão econômica da empresa. Porque senão, gente... Não, assim, eu entendi o que você falou, Germano, de verdade. Mas eu não vejo como, juridicamente falando, justificar a postura da Justiça Eleitoral no seguinte sentido. Olha, eu estou olhando aqui o teu registro na junta e o teu capital social, né, alguma coisa... ele não está de acordo com a sua capacidade. Eu não sei. Essa capacidade da empresa é em relação ao quê? Não é uma atividade, por exemplo, como uma construtora, etc. Não é, exatamente, não é. O cara tem que ter um sistema. Enfim, a responsabilização, a tua preocupação é se ele vai fugir com o dinheiro. É isso? Sim. Mas isso pode acontecer, independente... Tá, mas vamos supor que o cara fugiu com o dinheiro. Isso não é da competência da Justiça Eleitoral.
Uma relação privada, gente. Pronto. E isso é criminal também, é DP. DP é tudo para delegacia. Ué. Pronto. Esse foi o primeiro. Agora vamos lá para o segundo. Vou falar também com relação à prestação de contas, de se exigir algo mais formal, tudo. Fiz um cálculo aqui básico de uma eleição de 45 dias, 10 milhões. É algo de R$222 mil dia. Para a própria hoje estrutura da campanha, é algo surreal você ter uma estrutura para poder estar ali registrando, fazendo a contabilidade dia a dia de algo em torno de R$220 mil dia. Exigir que a Justiça Eleitoral tenha nem os tribunais de contas, que prefeitura que ganha, que arrecada 6, 8 milhões, ela passa 12 meses analisando a prestação de contas dia a dia, tem a capacidade de verificar. Não vamos exigir isso. Acredito que da forma que está, é bater o que entrou e o que saiu, até porque nós temos o 30A para poder apurar o que vem além disso. Não tem como se exigir. É surreal. É surreal, inclusive, para quem faz prestação de contas de campanha, hoje está atendendo essa norma de com 24 horas, 48 horas, está informando tudo na Justiça Eleitoral. É totalmente... Muitas vezes você tem que ir ao banco para saber se o CPF... Você tem que fazer consulta se o CPF é válido, se ele não é válido, se aquele dinheiro bateu corretamente, se não bateu. Então, imagina isso num fluxo de uma campanha que transcenda 10 milhões. Vamos imaginar só isso. É a prática. Outro ponto. Mas nós não temos estrutura. Se a gente for pegar um tribunal de contas que analisa a prefeitura durante 12 meses e não tem essa estrutura. Outro ponto que eu acho é com relação, acho que vai dar uma polêmica muito grande, com relação à improbidade. Não vejo como, não existe regra. Nós estamos falando de dinheiro público. Estamos, sem problema nenhum. Mas não tem regra de como o candidato tem que aplicar. Quando eu vou para a lei de improbidade, eu tenho lá 4.300... Não é o candidato, é o partido. Sim, o partido. Mas o partido repassa para o candidato fazer a campanha dele. E o partido não tem influência e não tem como dizer como o Germano vai gastar o dinheiro dele. O dinheiro chegou na conta do Germano, o Germano gasta da melhor forma. É minha estratégia de campanha. O partido jamais vai influenciar na estratégia de campanha. É candidato. Você pode gastar todo o dinheiro em impulsionamento, por exemplo. Mas gastar impulsionamento não é ilegítimo. Sim. Isso, exatamente. Mas daí eu entendo. Mas aí o Ministério Público, só interrompendo, o Ministério Público hoje já ajuiza ação contra aqueles candidatos que deram causa à eleição suplementar. Hoje já tem diversas ações no Brasil para o cara pagar as eleições. A Seara vai por aí. A Seara vai por aí. Vai vir o combo. Porque a regra me permite, mesmo irregistrável, concorrer sob conta e risco. Não há nenhuma norma que diga que o dinheiro não deve ir para esse candidato. Enquanto não houver essa norma, eu posso chegar lá e gastar o dinheiro. Quantas pessoas vão pegar e vão... Mas a lei permite. Sob conta e risco. A lei permite. Isso. O dólar específico. Eu posso ter uma cautelar que hoje vai até 120 dias, né? Vamos à ordem. Vamos à ordem. Vamos à ordem, porque senão ninguém entende nada, todo mundo falando ao mesmo tempo. Eu entendo sim que cabe a lei da improbidade. Vamos ler juntos. Aqui, ó. Não é porque, colocou dinheiro público, vai mudar todo o regime jurídico. Tem.
O artigo 1º diz que a entidade tem que receber mais de 50%. Aqui, ó. Artigo 1º. Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos estados, do DF, dos municípios, de território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou o custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma desta lei. Certo. Vai ser mais de 50%, Germano. Okay. Mas de longe. Só uma pergunta. Na parte da seara administrativa, nós temos uma regra da 4.320, nós temos a 866, nós temos as instruções normativas com relação a convênio, a 0197 da STN, nós temos diversas regras que eu tenho que cumprir, eu tenho que aplicar os índices constitucionais, os 25, o da educação, o da saúde, o gasto com o pessoal, os 60% com os profissionais do magistério. Estou falando de administração, calma. Eu tenho uma série de regras que eu tenho que cumprir sob pena de incidir em ato de improbidade. Com relação a gasto de campanha, qual é a regra que eu tenho que seguir? Gasto de campanha não. Gasto de campanha de candidato. Qual é a regra que eu tenho que seguir? Como é que vão me punir? Os recursos não são finalistas. Eu entendi o que você quis dizer. Não são finalistas, mas isso não significa que desconfigure a natureza pública do recurso. O recurso continua sendo público mesmo, que ele não seja finalista. E, gente, convenhamos. Não, ó, calma. Eu quero deixar claro uma coisa. Eu não quero esgarçar o direito sancionador eleitoral. Não se trata disso. Mas essa interpretação vai vir, querendo nós ou não, porque é dinheiro público. Posso fazer um comentário? Mas claramente inelegível. Bom, eu vou fazer um comentário aqui também. Eu gostaria de fazer um comentário aqui, gente. Eu acho que a questão vem a ser sobre se é possível enquadrar a subsunção do fato da norma da improbidade administrativa num registro de candidatura. Acho que a grande questão é essa. Na norma, na lei de improbidade administrativa, eu entender que um registro de candidatura por meio de alguém escolhido em convenção seja um ato de improbidade. E aí eu, pelo menos, tendo a concordar com o que o Germano está colocando, que me parece uma interferência indevida estatal. É um poder do Estado que já pela lei da ficha limpa já diz quem são os candidatos. Agora eu estou querendo estender ainda mais a interpretação da lei da ficha limpa para colocar quem são os irregistráveis, abrindo espaço e abrindo mais munição para o Ministério Público e para o Poder Judiciário, para a atuação do Poder Judiciário, inclusive de ofício, dizendo, olha, você não pode ser candidato. Porque se a legislação eleitoral permite que se atue diretamente por ofício, eu abro espaço para o juiz lá na zona eleitoral falar, não, você não pode ser candidato porque você está chapadamente inelegível. E não adianta, você vai recorrer, vai conseguir ganhar no tribunal na véspera da eleição e já foi a campanha, ou vai ganhar depois. Então, eu acho que esse é o problema. Eu acho que aí nós precisamos, sim, avançar, e discordo da Ana, né, que precisa haver uma depuração dos partidos políticos, sim, sim. Só que por meio de democracia interpartidária, por meio de participação feminina, por meio de oitiva da militância, por meio de oitiva dos próprios filiados, campanha de participação dos militantes dentro das decisões do partido, por voto direto, inclusive, né, democracia interpartidária, rigorosamente, mas não da forma com que está sendo colocado e em que o próprio Estado vai dizer isso aqui é um ato de improbidade. É dinheiro público, sim, mas é o dinheiro para fazer campanha. Se o Partido dos Trabalhadores ou o partido A, B, C ou D entende que é interessante levar até o dia 17 de setembro a candidatura do Lula, para depois ir à televisão e abrir mão dessa candidatura em favor de outro, eu não vejo nenhum problema em relação a isso. Por quê?
o Estado não pode ter medo da utilização por parte do cidadão da própria lei. Se a lei eleitoral, muito bem colocado pelo Germano, não impede, então permite. Se permite, então, logicamente, vai poder utilizar. Então, ele vai poder fazer registro, mas não vai poder utilizar fundo partidário, porque é dinheiro público, perdão, e, sendo dinheiro público, ele não vai poder utilizar todos os expedientes possíveis e garantidos por meio da legislação para fazer a utilização da campanha partidária, porque ele é chapadamente inelegível. E se isso for uma estratégia de campanha? E se isso, eventualmente, for deferido, por mais que a gente encontre dificuldades em se defender, mas seja deferido por meio de pelo TSE ou mesmo pelo STF. Então, você está tirando qualquer possibilidade. Por isso que eu sou bem contrário a esse pensamento. Renato, pegando um gancho aqui, eu tenho uma outra preocupação. Quando se fala da questão da improbidade, eventualmente na questão desses recursos públicos, você está falando que esse dinheiro está vindo e, para que haja um ato de improbidade, você tem ou a malversação desses recursos, né, ou então o desvio de finalidade deles. São recursos que estão sendo destinados para campanhas eleitorais. Né? E aí a gente até discutiu aqui, tem que ter pelo menos elementos subjetivos da configuração do ato de improbidade administrativa, elemento volitivo, dolo específico ou não. Mas eu vou um pouquinho antes. A partir do momento que aquele filiado ele pode oferecer o nome dele à convenção do partido político, e se o partido político acatar o nome dele em convenção, como é que eu posso virar para ele e falar, não, você está chapadamente inelegível e eu não vou te destinar recursos, eu não vou fazer nada. Então, assim, a gente tem um problema lá atrás, porque a questão da ficha limpa, e aí tem o Peregrino, o próprio Magno, para poder discutir sobre constitucionalidade ou não, ela antecipa um efeito de inelegibilidade, mas ela não antecipa, por exemplo, uma suspensão de direitos políticos. Então, enquanto o cara está ali registrado, filiado no partido político, e pode oferecer o nome dele em convenção, e for aceito na convenção, eu acho meio um trem ilógico. Seria até um contrassenso o partido político colocar o nome do cara na convenção, ele ser escolhido na convenção e depois falar, não vou te destinar recursos. E aí eu tenho um outro ponto. Deixar o Poder Judiciário decidir sobre se ele vai ter a candidatura deferida ou não. Isso. E aí eu tenho um outro ponto que até o Caetano estava falando. Tá, vamos importar determinadas situações do direito administrativo porque trata-se de recurso público. Aí voltamos à questão. Tá, eu vou, na hora de fazer a resolução de distribuição desses valores, eu vou poder preterir determinadas regiões ou candidato A ou candidato B. Mas se eu estou importando determinados conceitos do direito administrativo, o que eu faço com o princípio da igualdade? Se todo mundo foi submetido à convenção, todo mundo foi aceito, eu tenho que garantir um mínimo para todo mundo. É uma visão que eu tenho, são pontos que eu acho que a gente pode discutir. Eu acho que a defesa está feita. Você pode escrever tudo isso que vocês falaram e está aí a contestação modelo para colocar no site da Abradep. Pronto. Né? Eu só troco o nome lá. É isso. Eu tenho uma preocupação. Ele falou do princípio da igualdade, eu não vou falar muito disso, que a nova regra processual civil diz que nós temos que adotar os precedentes, né? Então, se depender de precedentes, princípio de igualdade e outras coisas aí que o Supremo tem feito, a gente não tem que obedecer nada, né? Mas eu estou preocupado que vocês estão falando muito só na questão da registrabilidade ou da irregistrabilidade. Mas eu fico pensando que na eleição presidencial passada, o ministro Toffoli teve que fazer uma conciliação entre as duas chapas, da chapadamente inverídica e tudo mais lá, porque a propaganda eleitoral estava sendo desviada de sua finalidade. E aquela propaganda ela era paga com recursos de doação. Mas eu fico pensando na hipótese que, nessa eleição agora, a propaganda eleitoral, as empresas sejam pagas com dinheiro do Fundo da Democracia e os candidatos se utilizem dela para achincalhar, para atacar, para ofender o outro candidato, ou ainda criem coligações fake e aquele dinheiro do fundo seja enviado para aquela campanha apenas para atacar os outros candidatos. E aí eu entendo claramente que existe... no norte do Brasil, né? E aí eu entendo claramente a existência de um desvio de finalidade, descumprimento de princípio e clara improbidade administrativa. E tem que devolver. Eu entendo dessa forma.
Mas daí pega a contestação modelo no site da Bradep e cola. Porque é dinheiro público. E assim, eu discordo quando dizem que há dinheiro público, o partido é uma entidade privada, só que hoje, o sistema que eu tenho claramente, quando um município, ou até mesmo um deputado federal ou um senador, encaminha uma emenda para um órgão ou para uma entidade, para uma associação, executar um programa ou um projeto que tenha finalidade ou interesse público, se aquela entidade deixar de cumprir preceito, não apresentar prestação de contas, o ordenador de despesa, calma lá, se houver desvio de finalidade, se o recurso não for empregado, ele responde por improbidade administrativa, porque a própria lei traz a incidência da responsabilidade dele. Microfone. Sim, a questão toda é o seguinte, nós temos uma coisa, é o convênio que fixa que a finalidade do programa, a finalidade do convênio, a finalidade da regra é para atingir o projeto XYZ com a finalidade Y. E eu tenho que fazer controle de finalidade de gasto, alocação de recursos, porque são recursos vinculados ao projeto que foi fixado. Bingo, o controle é finalístico e tem que ser. Agora, quer dizer, então, que é ilegal ou se é politicamente inaceitável que eu, como partido político, por exemplo, eu não posso querer, como estratégia política, preferir optar para minar uma candidatura XYZ? Por que não? Por que não? Público? Por que não? A questão toda é a seguinte, quem disse que propaganda política eleitoral tem que ser só anjinhos, sorridentes, lindos, felizes, maravilhosos? Mas desrespeitar os atributos da personalidade do outro, sendo que é uma proteção constitucional para isso? Se existe essa situação... Atacar o cara direto, gerar um crime? Tem direito de resposta. Bom, se for por isso, as instâncias são independentes, seria assim como o que diz a jurisprudência hoje? As instâncias são independentes. O cara é processado no criminal e absolvido, mas responde a improbidade administrativa, vai ser condenado. Mas a questão é a seguinte, cadê na lei eleitoral que fala que o conteúdo da propaganda eleitoral tem que ser o conteúdo positivo? A partir do momento... Cadê a regra, a finalidade do conteúdo da propaganda que tem que ser utilizada? Mas aí nós estamos falando na hipótese de comprovação de uma candidatura laranja. O caso que eu suscitei, que assim, é porque então, para fugir. Não, pessoal, é microfone. Não, é totalmente hipotético. Juro, não tem nada a ver com Piauí. Eu não sei nem do que você está falando. Juro a você. Mas, assim, totalmente hipotético. Vou até pensar agora qual caso você está pensando aí. Eu pensei que era agora. Já disse de quem? Ai, gente. Vamos lá aqui. Mas totalmente hipotético. O caso eu lembrei da história do Amapá porque existem situações em que você pode encontrar uma prova material, muito clara de que aquela candidatura, de que o recurso público foi utilizado. E aí eu posso ter, tanto na esfera eleitoral, como essa discussão se seria improbidade ou não, mas o uso do recurso público para um fim espúrio, de desvio de finalidade, não para a candidatura, não para uma campanha. Ilícito, para um fim ilícito, que é burlar, ou que é atrapalhar, atravancar o direito político de um outro candidato, através de... Não, mas o abuso de poder não é... Candidatos aí que a gente... nós temos candidatos que saem reiteradamente cada eleição. Vamos voltar à ordem, por favor. Vai receber dinheiro também. Então, nós vamos tirar esses candidatos? Porque, por exemplo, tem lá alguns que a gente sabe que tem candidatos... Mas vamos voltar à ordem. Vamos, por favor, que a gente tem que finalizar. Você é o próximo.
Eu concordo particularmente com as observações da Ana. Todos os seus questionamentos me geram uma preocupação profunda. Concordo com a exposição do Dudu, mas entendo que o Luiz trata... Exatamente. Eu entendo que o Luiz... Estou de acordo com ele, mas é o que vai vir. Mas o meu grande questionamento é o seguinte, tudo bem, ainda que a Constituição não valha muita coisa ultimamente, eu consigo me utilizar dos preceitos constitucionais para reger determinadas situações dentro da esfera do direito eleitoral. Então, eu consigo, muitas vezes, com princípios, ou até mesmo com aqueles que estão explícitos no texto constitucional, reger determinadas situações para dizer, olha, isso aqui é uma candidatura laranja, essa é uma situação absolutamente montada, e se os partidos querem se utilizar efetivamente dos recursos públicos em benefício de uma determinada candidatura, eles precisam arcar com os ônus disso. Não é apenas bônus. Isso. Eles têm que se comprometer e serem responsáveis pela aplicação dos recursos. Falou bonito e ganhou meu coração. Eu acho que a ausência de algumas regras que preocupam o Luiz, elas são justificáveis, mas nós temos elementos, sim. Né? Eu acho que, antes de tudo, depuramos todas essas situações com bom senso. Se os nossos parlamentares criam regras para se utilizar de recursos públicos para financiamento de campanha, eles atraem para a sua... Ônus e bônus. Exatamente, eles atraem para o seu quintal absolutamente todas as responsabilidades inerentes à utilização desses recursos. Então, eu acho que essa situação de liberdade extrema, ela é absolutamente perniciosa, ela não existe. Ela não existe, porque as regras para a utilização dos recursos públicos estão postas na Constituição e em outros instrumentos. Então, nesse aspecto, exatamente, nesse aspecto eu ratifico a posição do Dudu, concordo absolutamente com a Ana, com a G, e entendo a preocupação do Luiz, mas eu acredito que nós podemos buscar elementos na legislação e na Constituição Federal para tutelar essa situação à luz das preocupações que você está expondo. Vou ficar aqui perto do Richard para ver se eu aprendo a falar bonito igual a ele. Assim, eu discordo um pouco aqui do Richard. Pelo seguinte, sem pressão. Continuo discordando. Eu assim, me sinto solidária às preocupações da Ana. Acho que um sistema melhor, em que a democracia se resolva e atenda aos reclamos da sociedade, tem que ter essas preocupações mesmo. Mas eu acho que ficar buscando formas e elementos, como o Richard aqui citou, tem sido muito perigoso no nosso país. Buscar na Constituição, buscar princípios, né? Então, e é por isso que eu não concordo. Eu acho que para ter... Não é princípio. Calma. Eu acho que se o partido político pode escolher os seus candidatos, responder por improbidade dentro dessa situação, eu ainda acho forçado. Ainda acho. Né? Mas ele pode escolher ou não. A partir do momento que ele escolhe, ele tem o direito de aplicar numa campanha que ele escolheu, porém, ele tem o dever do zelo com o dinheiro público. Mas como gente, uma coisa não tira a outra. Assim, eu entendo completamente essa preocupação de esgarçar o direito sancionador. Eu volto a dizer, eu não quero fazer isso. Mas vocês acham, sinceramente, que isso não vai vir? Com uma campanha basicamente paga com dinheiro público? É sério que vocês não estão cogitando essa hipótese de trabalhar com ações de improbidade nessas campanhas? Eu acho que a gente está cogitando. Eu acho que a gente, inclusive, elencou que tem um modelo de contestação no site da Abradep, que é download gratuito, né? Não vai ter esse modelo, porque senão acaba com os nossos, né, honorários. Dá licença, por favor, estou falando, me garanta a palavra, presidente. Pois é. Eu acho que a gente está considerando essa possibilidade, sim, Ana. Eu acho que a gente está construindo e até avançou muito no sentido de construir uma defesa mais sólida. Mas eu também acho, certo, que toda vez que o direito sancionador vai além do que está posto na norma, e para mim não está,
Para mim não está. Para mim não está claro. Certo? Toda vez eu acho que a gente entra numa seara de riscos e eu não quero entrar nessa seara. Se eu tiver que defender um cliente meu, e pode ser que muito facilmente eu tenha que defender, vou fazê-lo. Esperar fazer com competência para que ele, ao final, não seja sancionado. Mas eu ainda acho que não está claro que alguém, de princípio, possa ser considerado irregistrável, por exemplo, ou uma candidatura inviável. Por quê? Porque eu tenho várias situações que eu já vi que o sujeito era claramente enquadrado numa situação de inelegibilidade, aconteceu alguma coisa, às vezes até processual, e o sujeito conseguiu concorrer, foi registrado, foi eleito, e ninguém fez nada. E se você olhar essa situação dele, ele era inelegível, sim, à luz do que estava no texto da legislação. E, mesmo assim, ele até administrou. Entendeu? Então, porque existem situações assim, é que eu acho que não dá para você sancionar no antecedente. Pode ser até que no consequente eu tenha que defender alguém, mas eu espero utilizar bem os argumentos para isso não acontecer. Lembremos-nos da lição de Paulo Grossado. Nós discutimos aqui atrás a respeito de possibilidades concretas. Acho que todo mundo acabou escutando, falamos alto demais. Mas em possibilidades concretas de que as preocupações da Ana se verifiquem na prática. A Georgia lembrou de um exemplo bastante pacífico aqui, que foi o caso lá de Rondônia, uma gravação. Então, aquilo é absolutamente possível, né? Então, assim, nós só discutimos campanha laranja, ata fraudada, registros inverídicos, porque essas coisas existem. Então, a gente não pode tampar o sol com a peneira, ignorar isso por completo e fingir que a gente vive num país de Alice. Eu entendo as preocupações da regulação, é muito complicado que a gente supere isso, porque quanto mais controle nós temos, menos liberdade nós também teremos. E isso é uma situação que muitas vezes é um caminho sem volta. Então, na balada aqui que o Dudu lembrou do livro é livro, voto é voto, é fato que nós precisamos repensar toda a estrutura, muito antes da própria campanha em si. Então, da mesma forma que a gente falou, olha, hipoteticamente tudo é admissível, mas apenas no campo hipotético, eu só trago a vocês um exemplo recentíssimo do meu estado, onde o presidente da Assembleia Legislativa, junto com outros deputados, foi gravado, e aí não me interessa saber se isso foi legítimo ou ilegítimo, mas isso veio a público, né, em um diálogo franco entre eles, de uma possibilidade de criar toda uma situação jurídica para o impeachment do governador. Exatamente. Então, não teve porque isso foi vazado, mas imagine que essas gravações... Imagine que essas gravações continuem, Dudu. Imaginem que nós tenhamos materializada a fraude na campanha feita com recurso público. Eu acho que simplesmente fechar os olhos para essa realidade é muito pouco, em nome de uma liberdade que nós já não temos. Não é verdade? Então, ou nós acabamos, por exemplo, com o financiamento público de campanha, voltamos com a doação das empresas e atacamos o problema que foi criado pelo próprio legislador, ou então a gente controla o dinheiro que é público, porque senão daqui a pouco nós vamos gastar cada vez mais. O fundo que já é grande vai ficar absurdamente grande, e essa conta não pode ser paga pelos eleitores, pela população brasileira. Exatamente. Obrigado, Dudu. A compra de voto pode ser financiada, inclusive, com o dinheiro do fundo. E daí pode? Vocês tolerariam isso? É sério que vocês tolerariam compra de votos com dinheiro público? Eu acho que tudo isso passa por uma situação que é essa natureza privada dos partidos. Quem sabe se a gente discutir realmente a natureza dos partidos... Eu sei, eu concordo. Mas já que eles migraram do financiamento privado para estritamente financiamento público... O fundo partidário, a aplicação... mas é isso que eu ia falar. Entendeu? A aplicação do... É justamente isso que eu ia falar. Talvez a gente vai retroceder, porque já tivemos no passado, os partidos eram considerados... Mas eram considerados instituições de direito público antigamente, não era? Então, já que a gente está voltando para o financiamento eminentemente público, como também era antigamente, né, como nós tivemos logo após o Collor, etc., foi financiamento público, não foi? Vamos voltar atrás nesse sentido também e passar a controlar os partidos. Exatamente. É cíclico, tudo bem, mas aí os partidos vão ser controlados por Tribunal de Contas, etc., etc., etc. Entendeu?
Gente, é sério, essa questão da natureza jurídica dos partidos, que é uma questão bastante delicada já faz tempo, ela, nesse momento, ela virou um Frankenstein, porque, assim, sério, alguém duvida do caráter público das funções do partido dentro da democracia? Porque eu não estou falando da associação de direito privado, filiado partido, aquela que é regida efetivamente pelo direito privado. Eu estou falando do partido que apresenta candidatos, que elege representantes, que mobiliza a política no povo. Gente, isso não é privado. Já começa por aí. Agora, tudo isso custeado com dinheiro público, vocês ainda querem alegar que o partido é puramente uma associação de direito privado? Não dá. Num volume bem considerável, pois né? Pois é, gente, públicos. Já era, já foi, entende? Isso não lhe pertence mais. A gente precisa os encaminhamentos. Foi colocado aqui que a gente não tem como trabalhar na atual situação com essa hipótese, porque não há previsão legal. Ok, ponto. Para quem pensa assim, né, aí a minha pergunta é, então não seria o caso? Não seria o caso de se pensar, diante da novidade do Fundo Especial de campanhas, de financiamento de campanhas, que a gente comece a considerar essa responsabilização, né, e a introdução de uma regra que preveja casos tais de responsabilização, porque, sem sombra de dúvida, nós estamos tratando de recursos públicos que não diferem, como bem disse o Dudu, não diferem das demais entidades privadas que recebem, através de convênio ou de qualquer outro tipo de instrumento, recursos públicos para aplicar. Bom, aí brincadeira, né? Bom, a gente precisa concluir, gente. Desculpa, eu vou passar para a presidente da mesa, porque a gente precisa finalizar a mesa, né? Eu prometo que é a última intervenção minha, porque não vou me dar mais a palavra. Mas eu acho que o sistema não precisa mais de criar nova norma. Movimento de lei e ordem, a gente interessa para a gente. Tem a lei de improbidade, tem um sistema para isso. A adequação é fácil. O que eu não estou pregando o que tem que acontecer. Vai vir uma resolução. Não seria o caso de se pensar nesta previsão legal diante da clara utilização de recursos públicos com objetivos, aí não vou dizer ilícitos, porque, para quem pensa assim, acha que não há ilegalidade, mas com objetivos que não são aqueles destinados aos recursos, que é para campanhas eleitorais. Listas, eu não estou falando de campanha eleitoral, eu estou falando de fraude de campanha eleitoral. Né? É lícita. Bom, mas aí eu estou dizendo... Não, Jorge, mas daí é fraude registrar o candidato escolhido em convenção? Quem escolhe é o partido ou é a convenção pela qual ele se de acordo com o estatuto? A convenção não é o partido? Então, porque eu volto na questão. Quero só deixar registrado que eu estava botando no do grupo. Hein, Gia? Vamos ouvir o Vladimir. Vamos ouvir o Vlad. Dessa discussão, nessa contribuição, principalmente do pessoal que estuda muito lá no Norte, né, porque o Norte tem uma deferência muito grande, a gente tenta contemporizar. Eu puxei mais para a prática, né, o que eu poderia fazer. Eu estava discutindo com a Ana no WhatsApp oficial, se a gente poderia utilizar isso nas campanhas majoritárias, que eu estava pensando, principalmente, já para pedir uma tutela para o juiz, se ele está vendo ali, que é o mesmo juiz, quem é o competente é o juiz que vai julgar o registro. Né? Ele que também provavelmente vai julgar o financiamento, alguma coisa. Né? O que, se abre uma prevenção nesse caso, vai a livre distribuição, se abre uma prevenção, não sei como é que vai ser. Isso é uma parte que o tribunal que vai resolver. Mas a gente propõe uma tutela para que esse dinheiro não seja usado. A partir do momento que for, ele sabe que o partido está passando, pode estar correndo um risco.
né? E o judiciário fica à vontade para fazer o que quiser com o nosso pedido. E a gente, no site da Abradep, coloca tanto a petição de defesa quanto a de impugnação. E a da não vai colocar nada, pelo amor de Deus, eu tenho que ganhar dinheiro. Não, nada disso. Bom, nada disso. Eu quero só te situar que ontem a gente falou sobre a questão da tutela de evidência no registro, né? Aí o Vlad já está falando sobre a tutela de evidência para a não utilização dos recursos públicos. Isso é uma propositura que a gente isso que dá a privilegiar o processual antes do material. Ó a bagunça que isso aqui pode virar, gente. Isso aqui pode virar um salseiro. Jorge. É sério. Porque, assim, vocês estão pensando que isso aqui não vai para frente, mas já estou vendo ali até uma conspiração do norte ali. Eu só sou contra esse negócio da defesa no site, que tem que ganhar dinheiro, pelo amor de Deus. Nem deixa um parte. Então, mas daí Ana, considerando ontem, hoje vai ficar assim, olha, nós fechamos a questão, né, pela impossibilidade de presunção de irregistrabilidade, né, e tal, mas admitimos possível o pedido de tutela para recursos. Viu? Mas se usar, ou eu tenho uma tutela que proíbe a utilização enquanto não se resolve o problema, ou eu não tenho uma tutela. O juiz vai recomendar ou vai impedir, né? Porque assim a questão, a conta e risco ela já está no texto legal. A conta e risco já está no texto legal. Bom, mas a presidente de mesa me chamou para explicar a proposta que a gente vai submeter agora. A propositura da Georgia com relação à questão da prestação de contas do prazo. Isso. Bom, essa discussão o meu encaminhamento é no sentido de que a Abradep firme posicionamento, eu não sei se já existe, Ana, agora que você falou do prazo maior. A gente já fez essa... Exatamente, mas naquele evento lá do TSE. De resolução. Não, do evento feito no TSE. Para a proposta de reforma política. Bom, então a gente podia deliberar no sentido de reafirmar esse posicionamento, né, para que a gente possa trabalhar isso na... Prazo mais alongado. E aí são duas questões, né? É o prazo mais alongado para o julgamento da prestação de contas e, consequentemente, também a extensão do prazo da apresentação da representação pelo 30A. Né? Então, essa é a proposta. A recomendação da Abradep é? Em votação. Unânime? Votam a favor do... Em relação ao primeiro, já houve possibilidade de votar. Em relação ao segundo também ou não? Não. Se o segundo tem posicionamento, é só o sim ou não? Sobre aumentar o prazo para a representação do quintal, já tem posicionamento do PT ou não? É só em relação ao não me lembro. Tem que puxar o relatório. Não me lembro. Porque eu não me recordo disso. Da representação do 30, eu também não me recordo, mas da prestação de contas, sim. Eu sinto que você está querendo votar pelo princípio da colegialidade. Então, você quer ver aqui que o colegiado decidiu para votar com base no colegiado. Eu tenho certeza. O prazo permaneceria o mesmo. Georgia, por favor, o microfone. É porque seria consequência, então, né, Gícia? Não mudaria o prazo. É que é o seguinte, hoje o prazo do 30A é da diplomação, né? Então, eu não tenho como ter elementos suficientes para o ajuizamento da representação se eu não tenho ainda as contas julgadas. Eu até posso conseguir, claro, não preciso ficar esperando, porque o julgamento das contas não implica necessariamente a procedência ou a improcedência da representação. Mas a sugestão é que o prazo da representação passe a contar do julgamento da prestação de contas.
Tem isso no grupo? Acho que tem nesses termos. Eles dizem que o prazo começa de quando julgar as contas. Não, hoje é da diplomação. Hoje é como a AIME. Hoje é da diplomação. Na proposta do... Transparência Internacional? Olá. Isso é a importância de se analisar os projetos de lei. Para os candidatos, um prazo de 30 dias. 30 dias? Sim. E para o Ministério Público, o prazo seria de 180 dias. Agora, a partir do julgamento das prestações de contas. Nossa, o Caetano desceu o cacete nessa parte da lei, agora que eu li. Mas o João curtiu. Bom, então, e aí? E aí? Como é que a gente fica? Quem vota a favor, quem vota contra, precisa... Não, a proposição é de que a gente tenha a ampliação do prazo de prestação de contas, que não precise ser o julgamento antes da diplomação, e que, consequentemente, também a gente tenha a mudança do início do prazo das representações para ser a contar do julgamento e não a contar da diplomação. Das contas. Não. Gente, seguinte. Hoje a regra é a seguinte. As contas dos eleitos, né, até porque a representação é contra os eleitos, são até 3 dias antes da diplomação. Então, tem que ser julgado antes da diplomação. E o prazo da representação é 15 dias a contar da diplomação. Então, que nós tenhamos mais tempo para o julgamento das contas, independentemente da diplomação, e aí eu não estou propondo ainda o prazo, eu acho que é algo que precisa ser analisado posteriormente, eu não sei se alguém tem essa proposta, por que teria esse prazo diferenciado, mas e aí que a contagem da representação se dê a partir do julgamento das contas, e não da diplomação dos eleitos. Bom, essa é a minha proposta. Não, o julgamento tem uma trava temporal. 30 dias, 60 dias, após a diplomação, porque, gente, para quem conhece a realidade, até a diplomação, a Justiça Eleitoral está julgando registro ainda. Né? Gente, então a propositura da Jorge, ela tem dois momentos. O primeiro momento, a gente está falando aí do prazo para julgamento. Isso. E da prestação de contas. Não é para a apresentação da prestação de contas, não. É para julgamento. Tá? E para ser estudado, ser feito tudo isso aí. É essa parte. Qual é o posicionamento dos presentes? Eu vou repetir o entendimento da Bradesco. Do GT, já tem. Favorável. Isso já está. Reafirme. A gente vai reafirmar o que o GT já aprovou. Isso. É porque a gente aprovou o GT naquele regime de urgência. É esse que eu estou falando. Não, é para isso. Não, tem um prazo. Tem um prazo. 30 dias. Mantendo esse posicionamento. Eu acho que é 30. Sim. Sim, isso já foi aprovado no GT. Nós já defendemos isso naquele evento que aconteceu no TSE, Seminário de Reforma Política do TSE. Né? Isso assim, a gente pode reafirmar esse posicionamento, porque foi o GT, a gente apresentou, nós estamos agora no momento posterior e a gente mantém o posicionamento do grupo. Ok. E aí... Vem a segunda parte. A segunda parte, que é o início da contagem do prazo da representação ser não da diplomação, mas da apresentação, do julgamento da prestação de contas. Eu concordo. Assim, gente, por favor, quem é a favor, levanta a mão para eu poder ter aqui. A favor da prorrogação do prazo para o ajuizamento da representação do 30A, contando o início da contagem do julgamento das contas, e não da diplomação dos eleitos. Quem é contrário?
Uma mão. Gente, retiro a proposição. Nós temos poucas pessoas, está bem dividido. Eu acho que é uma matéria, a gente pode colocar inconcludente e submeter. Não, e submeter a julgamento. Foi. Não, nós estamos falando da segunda, né? Isso fica... Não, está registrado. O primeiro foi favorável para reafirmar o que já foi decidido pelo GT. O segundo está inconcludente, então a gente está colocando... Vou colocar só a recomendação para que seja novamente apreciado depois com um quórum maior. Tranquilo? Isso. Gente, outra coisa, nós só temos essa propositura, não temos mais nenhuma. Alguém da mesa, Ana, quer falar mais alguma coisa? Em nome da coerência, vocês não vão colocar em votação a posição da Abradep sobre a questão do dinheiro público nos partidos e eventual pedido de tutela? Não. Pelo princípio da coerência, considerada a votação de ontem. Surreal. Essa é a minha... Gente, olha só. Olha só. Independente do que tenha sido decidido ontem, como é uma propositura, a gente tem que votar. Eu não sou advogada. Não. Então, tranquilo. Então, tá tranquilo. São todos assuntos que vão ser debatidos no grupo, nos grupos. Quando vocês lerem o meu artigo sobre a extinção de partidos políticos por inadimplentes no sistema, vocês prometem não me xingar tanto? Pode começar. Isso será mais um assunto para a gente ficar debatendo nos próximos ciclos e nos grupos. Eu vou colocar. A gente vai colocar que a reflexão surgiu, que o assunto foi debatido, mas não como proposta de encaminhamento. Porque, não Ana, ainda. Não ainda, porque assim, pelo menos a minha intenção era de realmente pensar, eu estou enxergando um absurdo muito grande ou não, né? A partir do momento que eu percebi, e aí eu até reafirmei o meu pensamento anterior, mas eu não aprofundei esse pensamento. Então, essa é a primeira vez que a gente senta para conversar sobre, sem um estudo prévio. Você estuda isso há bastante tempo, né? Mas assim, eu confesso que não. Então, não há incoerência, porque o assunto debatido ontem, a gente já vinha discutindo no grupo há bastante tempo. Essa questão já foi objeto de outras discussões. Então, eu não vejo incoerência no fato da gente não deliberar um encaminhamento sobre um assunto bem novo. Que gerou muita polêmica. Sobre o qual a gente não aprofundou. Eu não aprofundei em estudo sobre isso. Não estou em condições de votar. Gente, eu queria agradecer a todo mundo que ficou aqui até o final. A minha mesa, Ana, Moisés, Renato, Marcelo, que saiu mais cedo. Agradecer a todo mundo. E estamos encerrados os nossos trabalhos. Espera aí que o Moisés quer falar também. Só um pouquinho. Gente, só, Moisés, antes de você falar, por favor, gente, assinem a lista. Tem uma lista de presença aí em algum lugar. Por favor, assinem. Pessoal, atenção, aproveitar que ainda está registrando ali. Eu pedi ontem uma parte para nossa coordenadora para poder fazer um lançamento oficial, né, informal, aqui do nosso congresso perante a nossa querida Abradep. Então, Gê, por favor, vem aqui que eu quero fazer uma entrega
formal, para que fique registrado, seja devidamente fotografado, para que a gente lance. Exatamente. Então, aqui estamos entregando um... Fica, então, lançado o 6º Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral perante a Abradep. Tá? Nós faremos na sequência. A Abradep é apoiadora do Congresso, tá? Por isso que o espaço está permitido. Ainda não temos selo, porque a programação ainda não foi fechada, divulgada, para a gente saber. Não solicitaram selo, tá? Então, a gente não tem. Então, assim, estamos fazendo o possível para que... É a promessa de selo. Estaremos... A promessa de apoio da Abradep, até porque estamos trabalhando para que o selo seja devidamente cumprido. Estamos também propondo, a gente vai minutar isso com mais calma ainda, nós vamos minutar uma proposta de convênio, tá, para a Abradep, para a gente... Bel, por favor, Bel. Tem aqui, ó. Aqui, tem um monte aqui, ó, nas fotos aqui, ó. Enfim, nós vamos fazer uma proposta de convênio, tá? Tem a governadora, tem a Maria Cláudia, tem um monte de mulher na mesa aqui, tá? E nós faremos, então, deixa eu terminar. Nós faremos um convênio com a Abradep. A ideia é coletar, fazer um levantamento de quem tem interesse de se inscrever no Congresso, a gente vê quantas pessoas serão, e aí a gente faz um estudo econômico lá de viabilidade de inscrições para dar um desconto que seja considerável para a entidade, enfim, progressivo a cada quantidade de inscrições, enfim. Então, basicamente isso. Sobre isso, o Moisés estava propondo, né, e a gente conversou, que a gente faz uma relação prévia dos colegas que tenham interesse em fazer inscrição. Então, a gente pede que ninguém faça inscrição antecipada, para que a gente veja quantos inscritos da Abradep nós teremos, e aí o IPRAD vai conceder um desconto nessas inscrições para os membros da Abradep. Então, vamos negociar esse desconto aí bem direitinho, né? Porque apoio da Abradep, selo, a gente precisa tudo isso tratar de forma muito... Da passagem... Até pela questão da distância, sem dúvida, mas você falou 50%. Se nós tivermos 50% da Abradep participando do Congresso, eu não vejo dificuldade a gente dar um desconto de 50%. Entendeu? As inscrições não serão caras, veja. Tem congresso aí, como está acontecendo hoje, que a inscrição foi R$1.000 e lá vai pedrada, né, o congresso da Fórum. O nosso vai começar em R$600, então eu acho que é um valor completamente compatível com o tamanho do evento, com tudo que vocês sabem que acontece lá. E a gente segura o desconto sobre o valor do primeiro lote. Né? Até porque a gente vai exigir... Até porque a gente precisa de tempo. A gente precisa de tempo para fazer o pré-cadastro. Então, a gente segura o preço não estou conseguindo falar aqui. Ó, Moisés, não é fácil lançar aqui, não é só chegar pois e fazer mas vocês não param de falar. Então, assim, pessoal, a gente quer muito a participação da Abradep. É uma entidade que, sem sombra de dúvida, tomou conta do cenário eleitoral e não pode estar de fora do nosso evento, né? Então, fico feliz aí de contar com o apoio de todos vocês. Eu atualmente estou na presidência do Instituto, mas nós da diretoria somos todos trabalhadores nessa questão do Congresso. O Pereira está tocando a parte da comissão científica com vários abradepianos que foram chamados para uma comissão, né, informal, nada nomeado nem nada. Vamos ter um concurso de comunicados científicos, né, para ajudar aí quem precisa pontuar em mestrado, enfim, etc. Né, vai ser criada uma comissão também. E basicamente é isso. Dia 13, 14 e 15 de junho, a princípio começando 13 à tarde, para facilitar a ida de muita gente, né, para não precisar ir no dia anterior. E estamos pensando na programação festiva também, jantares, etc., para que todo mundo vá e volte com a alegria que sempre foi e voltou aos nossos congressos. Valeu. Lembrando que, quando eu falei a programação não está fechada sobre o selo, é que a gente não sabe se o selo é prata
ou se é ouro, tá? Mas selo vai ter, porque o apoio da Abradep é condicionado ao selo. E isso foi compromisso firmado pelo próprio Congresso quando a gente aprovou o selo aqui, né? Vocês lembram que os organizadores do IPRAD, do Concipol e dos nossos congressos maiores disseram que, pelo menos, o selo prata estaria garantido. Bem mais, né? Então, assim, a esteira do que está acontecendo com todos os eventos e congressos que têm o selo, eles encaminham a programação e a gente certifica a participação de mulheres entre 30% ou 50%. Gente, nós tínhamos uma pauta... Nós temos uma pauta institucional agora para esse final de tarde. Né? Mas eu acho que os assuntos polêmicos relacionados à inscrição de novos membros não vai dar para a gente votar aqui, porque nós já tivemos uma baixa muito grande da composição inicial. Eu queria só fechar com vocês a data do próximo ciclo, antes da gente encerrar. Tá? O último final de semana de novembro, alguém pode, por favor, verificar quais são as datas? O último final de semana de novembro é a nossa sugestão de data para o próximo ciclo. Porque, segundo turno das eleições... 24 e 25 de novembro, então, fica o 10º ciclo da Abradep. Não. Sábado e domingo não, é quinta e sexta que eu tô... Sim, mas a gente faz quinta e sexta, né? Vocês preferem 29 e 30 de novembro ou o final de semana anterior? Aqui. 20 e 21. Nossa regra a não ser que haja alguma exceção, uma proposição de fora. A gente submete a CG. Hoje eu estou sozinha, eu não tenho como resolver isso. Mas a data a gente já pode deixar encaminhado. O que é que vocês... Não, a gente tem, por isso que eu falei aqui, a gente tem um acordo dentro da CG, desde a nossa gestão passada, não é, Vlad? Que a gente tinha deliberado que os ciclos seriam feitos em Brasília pela facilidade de acesso. E a gente percebeu, nos últimos ciclos em Brasília, que, de fato, o número de pessoas aumentou. Né? A gente teve bons ciclos no começo, mas a gente começou a perceber a reclamação de alguns colegas, que era bem complicado, muito seguidamente. Né? Todo mês tinha. A gente tem, só para você ver, a gente tem 3 anos, nós já estamos no 10º ciclo. Né? Então, o primeiro ano, a gente teve, acho que, 4 ciclos, 5 ciclos seguidos. Né? Então, nós vamos voltar ao assunto dentro da CG para ver essa possibilidade e até de fazer, quem sabe, uma votação. Né? A Copa não tem a votação da sede da Copa, então a gente faz uma votação para a sede do ciclo. Né? Então, tá. Bom, vamos discutir. Vamos receber as propostas. Vou discutir isso com a CG. Mas, então, não, Vlad, 20, 29, 30, quinta e sexta. 29 e 30 ou 21, 22? 22, 23. Eu acho 22 e 23 melhor. Né? Por quê? Gente, eu acho 22 e 23 melhor. Sabe por quê? Porque 29 e 30 a gente já está perto dos julgamentos de prestações de contas. Não, é novembro, começo de novembro. A gente tem que lembrar dos... E aí, é bom que a gente... Não, dezembro é muito caro, por isso é que a gente tem que fazer em novembro. Né? 22 e 23, eu acho que a gente consegue fazer 22 e 23 ainda antes do julgamento das prestações de contas. Vocês não acham? Não, mas é porque aí é também mais distante de dezembro. Né? A gente não está tão perto do segundo turno, né? Tem um tempo de respiro e a gente consegue se encontrar 22 e 23.
Então, fica aprovado 22 e 23 de novembro, o próximo ciclo. Aí a gente resolve se vai ser em Brasília ou se a gente vai fazer uma pequena competição entre as cidades para receber. Tá bom? Acho que era isso. Mais alguma pauta institucional que a gente possa deliberar aqui? Acho que acabou ficando esvaziado. Qualquer outro assunto a gente vai ter que tratar na Assembleia Geral mesmo, através de modo dos meios virtuais. Tá bom? Virtual. Tá bom? Obrigada, gente. Beijo grande no coração. Nós já tiramos foto. Você não estava? Vamos agora. Vamos. Eu não sabia que você não estava. Onde é que você estava? Gente, nós só encerramos o evento para quem estava aqui, mas vamos dar um tchau para os colegas que estão em casa. Muito obrigada pela audiência e pela paciência. Até a próxima.